Olá, queridos! Vou começar a aula de hoje cortando esse delicioso bolo de maracujá. Um pedaço para mim e outro pedaço para você. Mas eu decido fazer isso com o pedaço que eu vou te dar. Tá vendo? Aí agora eu te pergunto, qual dos dois pedaços você vai querer comer? Provavelmente esse daqui que tá mais arrumadinho, não é verdade? Mas por que essa escolha, já que os dois vieram do mesmo bolo? Então é sobre isso que a aula de hoje vai tratar. A importância de organizar o texto, tá, no local apropriado para escrevê-lo. Então, queridos, por que eu fiz essa comparação? Quando a gente corrige uma redação, tá, a pessoa primeiro vai olhar o visual, a organização que você vai fazer daquele texto na sua folha. O nosso objetivo é falar, né, pegar as pessoas em vários níveis e ir subindo as informações para que todos possam acompanhar, tá? Eu começo minhas aulas na escola fazendo o que eu chamo de redação diagnóstica. Assim eu posso saber em que nível aquele aluno está e também a turma como um todo, e daí eu vou trabalhando. Eu faço algumas exigências, né, algumas perguntas norteadoras para saber se ele consegue seguir aquelas orientações. E também peço que escreva no mínimo 4 parágrafos para saber se o aluno sabe isso, e coloque o título também da maneira que ele aprendeu. O estilo do texto é livre, mas ele tem que seguir essas orientações básicas, tá? E depois eu começo a sinalizar. Feito. Vamos supor que isso aqui tenha sido feito um texto por um aluno, né? Então, a gente pode observar alguns desvios da norma, o que a gente não chama de erro, a gente chama de desvio. Aí eu pego essa redação e faço a correção em casa. Por exemplo, eu fiz uma pergunta norteadora e o aluno vai e me coloca a resposta, como se estivesse respondendo uma questão, né? Ultrapassa a linha, não separa a sílaba corretamente. E, né, como deu para ver, não tem o número de linhas que eu pedi. No caso, geralmente eu peço 15 linhas a 20, inicialmente. E nem fez a paragrafação corretamente. Então, olha só como ficaria a minha correção. Quem já foi meu aluno sabe que eu faço isso. De pouquíssimas linhas que ele escreveu, olha quanta coisa a gente teve que corrigir, tá? Eu, como professora, eu parto do princípio que o aluno precisa realmente saber dessas informações. Dá bastante trabalho para o professor, mas depois a gente tem um retorno. Como, por exemplo, eu sinalizo aqui o primeiro problema, né? O primeiro desvio é que o título deve ser posto no meio, ele tem que ser centralizado. O que é centralizar alguma coisa, né? O mesmo espaço que sobrar, vamos supor que esta linha seja o meu título, né? Eu tenho que calcular o mesmo espaço que sobrar para o lado de cá, tem que sobrar para o lado de cá. Senão não está no centro, tá? Aí, geralmente, a pessoa começa, né, o texto conversando com o professor. Oi, tudo bem, né? E isso não deve ser usado, principalmente no tipo de texto que a gente está amadurecendo, que é o dissertativo argumentativo. Não use termos da fala, né, em redações, no caso coloquial, a não ser que seja uma narrativa, que é um texto próprio para isso. Então, aqui nós temos, ó, vários desvios. E eu vou sinalizando. 3 é em relação ao espaço do parágrafo. O espaço do parágrafo funciona assim, pessoal. Você precisa ver a linha antes do seu dedo e começar a escrever após o seu dedo, tá? Então, você coloca aqui e começa a escrever após isso aqui, tá? E todos os parágrafos devem ser iguais. Irem até os cantos da linha. Como a gente pode observar aqui, ó, que isso não foi feito, tá? De ir até o canto da linha e não deve ultrapassar, tá? A pessoa tem que fazer uma coisa pensada, que a avaliação começa a partir da estrutura que você faz do seu texto, tá? Dentro da folha que é destinada para isso. Então, continuando a ler, né? Aí o comentário 5. Mesmo que seja uma resposta à pergunta que eu dei, né, norteadora, não deve ser escrita essa palavra resposta. Geralmente, umas pessoas escrevem título, a palavra título, e depois põe o título, também não se faz isso, tá?
Aí a gente tem os desvios da norma, gramaticais, questão de concordância, separação de sílabas. Isso tudo nós iremos comentar ao longo da redação, né, e das aulas que nós iremos fazer. Não da redação propriamente, mas de gramática, quando a gente fechar esse bloco, tá? E depois eu costumo fazer para o aluno, reescrevo, né, o texto dele, quando a situação tá bem complicada nesse sentido, eu reescrevo mostrando para ele como deveria fazer, né? As pontuações, as outras palavras que faltaram, que precisam ter para poder conectar esse texto. Então, uma das coisas que meu aluno passa a não usar mais são esses elementos aqui, né? Principalmente nos exercícios escritos. Ele não usa mais corretivo, nem aquela fitinha, lápis não usa mais, nem borracha, nem mesmo para fazer o rascunho. Porque nos concursos você não entra com esse material. E o aluno tem que começar a treinar, sabendo que ele não poderá usar isso aqui durante uma avaliação. Agora eu vou mostrar para vocês o texto real, né, de uma pessoa. Claro que eu não vou identificá-la, mas foi meu aluno. Então, para que vocês vejam como foi o primeiro texto dela. Então, você percebe aí, ó, aquela questão que eu falei no início com o exemplo. Deixa eu arrumar aqui. Para que vocês possam ver a exemplificação que eu fiz com o pedaço de bolo na prática, né? Esse aqui é um texto que você percebe que não tem nenhum tipo, né, de parágrafo, apenas um aqui. A pessoa não escreve até o canto da linha. A letra, em alguns lugares, está difícil de se entender. Tem essa questão aqui. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que dar apenas um risco simples, por exemplo, e continuar escrevendo normalmente ao lado. Não pode colocar sobre as palavras, tá? E também ensinarei vocês em breve a fazerem um rascunho, que rascunhar, né, você vai estar cumprindo a competência 4 com relação à redação. É necessário que se faça isso. A pessoa não pode pular essa parte do rascunho, porque nem mesmo grandes escritores conseguem fazer, né, grandes textos sem conseguir rascunhar. Essa pessoa aqui depois refez mais uma vez, tá? O texto, você pode ver uma considerável melhora. Agora, não se pula mais linha, tá? Entre o título e o texto. A questão aqui que vocês estão vendo, ó, o hífen deve ser sempre usado ao lado, não se usa mais embaixo, tá? E, novamente, ela cometeu o problema. Mesmo a pessoa, né, o professor já tendo corrigido, ela também não colocou novamente o parágrafo. Isso aqui ficou em forma de monobloco, que é a linguagem entre os professores de português. Bom, aqui tá um exemplo de como, né, o Enem vai te dar como espaço. Então, só para mostrar que você não pode ultrapassar essa linha. Vem numerado para que você saiba exatamente o número de linhas que você vai usar. Então, você não pode escrever nada acima, nada abaixo e nem às margens, porque não é lido pelos corretores. Essa parte é escaneada e os corretores não conseguem ler o que está além disso, tá certo? Outras observações, que o Enem aceita letra de imprensa, muitas pessoas me perguntam isso. Alguns concursos não, tá? É bom sempre que a pessoa leia o edital. O Enem aceita, desde que você diferencie bem as maiúsculas das minúsculas. É uma coisa que você tem que prestar atenção, é atentar para a letra. Olha só a minha letra não é bonita, né? Não é uma letra bonita, porém é uma letra legível. Então, é essa necessidade que você tem, de escrever de maneira legível. Outras coisas que a gente arruma, né, antes de entrar de maneira específica mesmo no texto dissertativo argumentativo. Sobre o tema, né? O tema você não pode usá-lo como título, o tema da prova. Com relação às letras maiúsculas e minúsculas, por exemplo, você pode fazer esse O aqui enorme,
e ele continuará a ser letra minúscula. Eu tenho um problema, né, com relação a isso com alguns alunos. Por exemplo, ele usa essa letra T aqui, só que essa letra é minúscula, tá? Mesmo que ele faça grande. Então, você precisa saber exatamente o desenho das letras, nem florear demais, porque tem letras que são tão bonitas e tão, assim, desenhadas que elas parecem outra coisa. Tem que ter esse cuidado também, tá? O título, não é comum o título ser acentuado, né? Pontuado, desculpa, não ser pontuado. E outras informações também que os alunos sempre me fazem. Não se pula mais entre o título e o texto. Toda vez que você erra, né, uma das coisas que eu faço também com os meus alunos, depois dessa correção que eu mostrei para vocês que eu faço, ele também precisa reescrever o texto. E ele deve botar todas as regras, como por exemplo aqui, ó. O mais é igual a porém, né? E o mais com i é diferente de menos. E ele coloca as regras, se for o caso de acentuação. Toda a proparoxítona tem que ser acentuada, por exemplo, tá? E quando você faz isso, você se habitua àquelas regras e vai treinando cada vez mais. Outra coisa que também eles sempre perguntam, que eu tô tentando lembrar, né? Conforme as aulas forem passando, que eu nunca tinha parado para poder anotar essas coisas. E, enfim, quando a gente for trabalhar a aula de fonologia, também vou dar as aulas sobre acentuação, de uma maneira que a pessoa consiga gravar. Mas é o que eu falei no vídeo de apresentação. Para ler e escrever bem, você precisa ler e escrever mais, tá? Como eu disse no início, essa aula parece ser óbvia, né? Se você já está num nível acima disso, ótimo, parabéns. Mas sempre tem alguma informaçãozinha que a pessoa talvez não saiba, como o que eu disse, que não se pula mais linha, que o hífen é só ao lado, não se usa mais embaixo, tá? A questão do espaço do parágrafo, para que você consiga marcar isso fisicamente, a centralização do título. Conforme o título for crescendo, você vai tratá-lo como se fosse um parágrafo. Se ele for maior do que isso, precisar ir para a linha de baixo, ele vai, e você não vai pontuá-lo. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Como eu falei, os vídeos serão curtinhos. Daqui a pouco eu vou estar gravando outra. Bom, eu agora espero que vocês tenham aprendido a importância, né, da apresentação do seu texto numa folha. Porque você já vai ganhar o corretor com isso, de certa maneira. Ele vai ter mais boa vontade com o que você vai escrever. A partir do momento que ele vê um texto organizado, né, na folha. Uma coisa simples, uma pequena bobeira. Mas ninguém compraria um bolo todo esmigalhado. Mesmo que ele esteja gostoso, ou mesmo que sua redação esteja excelente, as pessoas, né, não terão muita boa vontade para poder corrigir. Tá o J aqui que eu ganhei de aniversário dos meus alunos ano passado, né? Para mostrar para vocês que eu guardo tudo que vocês me dão. Já tá murchinho, mas eu guardo com muito carinho as coisas. E aí, vamos comer bolo? Curta aí, pessoal, se você tiver gostado. Compartilhe, se inscreva. E daqui a pouco tá vindo, né? Assim que eu tiver mais um tempinho, nós iremos gravar a continuação. Aí vamos entrar na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Um beijo, fiquem com Deus.